Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Ok, vamos mergulhar nisso. E se uma das maiores batalhas sociais da história americana, que chegou a alterar a Constituição, não fosse sobre política ou economia, mas sim sobre o que Jesus bebia? Pois é, parece estranho, mas uma verdadeira guerra santa sobre o álcool estourou dentro do cristianismo americano, opondo interpretações da Bíblia de maneiras que a gente nem imagina. Essa aqui é a Frances Willard, uma das vozes mais poderosas do movimento da temperança lá no século XIX. Em 1874, ela lançou a pergunta: como ele vai reinar até tirarmos todos os botiquins do caminho? Olha, para Willard e seus seguidores, a luta contra o álcool ia muito além da saúde pública. Era uma cruzada espiritual mesmo, para purificar a nação e prepará-la para o reino de Cristo. Mas aí é que está a contradição que botou fogo no debate. No mesmo livro em que Willard baseava sua fé, o profeta Isaías descreve o futuro reino de Deus como um banquete de vinhos bem envelhecidos e purificados. Ué, como assim? Como um texto pode prometer vinho como uma bênção divina, enquanto ativistas cristãos declaravam que ele era a raiz de todo o mal? Esse é o conflito central que a gente vai desvendar agora. Para entender essa batalha, a gente precisa viajar no tempo. A primeira pergunta que os reformadores tiveram que encarar foi: o que exatamente era o vinho na era bíblica? E a resposta, como vamos ver, é bem mais complexa do que parece. A primeira coisa a entender é que o vinho do primeiro século não tem quase nada a ver com o que a gente bebe hoje. A comparação aqui deixa isso bem claro. Ele era frequentemente ácido, amargo, adstringente. Por quê? Bom, as uvas eram colhidas mais cedo para não estragar no calor e não existia controle de temperatura na fermentação. Além disso, era super comum misturá-lo com mel, especiarias ou até água do mar para melhorar o sabor e a conservação. Então, o ponto crucial é este: o vinho fermentado não era um luxo, mas uma necessidade. No mundo onde a água era muitas vezes contaminada e perigosa, o vinho era uma bebida mais segura. A fermentação era o principal jeito de conservar o suco da uva, e a bebida, quase sempre diluída em água, era parte fundamental da dieta de todo dia. Com essa realidade histórica em mente, vamos voltar ao século XIX. Os defensores da temperança se viram diante de um baita quebra-cabeça teológico. E a solução deles foi engenhosa e mudaria a prática cristã para sempre. Essa era a pergunta de $1 milhão. Se Jesus fez seu primeiro milagre transformando água em vinho nas bodas de Caná, com que autoridade seus seguidores poderiam condenar a bebida? Para justificar essa guerra santa, eles precisavam de uma resposta que estivesse na Bíblia. E a resposta foi a teoria dos dois vinhos. A ideia é que a Bíblia usa a palavra vinho para falar de duas coisas totalmente diferentes. O primeiro tipo seria o suco de uva, sem fermentar, que a Bíblia elogia como uma bênção. O segundo seria o vinho alcoólico fermentado, que a Bíblia condena como escarnecedor. Simples, né? Qualquer menção positiva ao vinho é suco de uva. Qualquer menção negativa é bebida alcoólica. E essa citação ilustra bem o tamanho da treta moral. Para o reformador Charles Fowler, se Jesus defendesse o consumo de vinho, ele estaria do lado do espancamento de esposas e filhos. Essa teoria não era só uma discussão acadêmica, era uma arma moral na luta contra o que eles viam como a maior praga social da época. Mas como toda a teoria, a dos dois vinhos enfrentou um contra-ataque. Historiadores e linguistas começaram a examinar as evidências e encontraram problemas bem sérios com essa interpretação. O problema para essa teoria, no entanto, estava nas próprias palavras da Bíblia. Uma análise dos termos originais conta uma história bem diferente. Em hebraico, a palavra mais comum é yain, definida nos dicionários como suco de uva fermentado, uma bebida que podia intoxicar. Em grego é oinos, e essa mesma palavra oinos, que aparece tanto para o vinho que Jesus fez em Caná, quanto na advertência de Efésios 5,18, não se embriaguem com oinos. Isso sugere fortemente que se tratava da mesma substância, uma bebida alcoólica. Com o tempo, o consenso dos estudiosos se tornou praticamente unânime. Especialistas em Bíblia e historiadores concordam que o vinho bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, era uma bebida fermentada e alcoólica. A distinção entre vinho bom, suco, e vinho mau, alcoólico, simplesmente não se sustenta na análise dos textos originais. E o mais impressionante é que essa crítica não é só de agora. Já em 1887, uma enciclopédia religiosa declarava que a teoria dos dois vinhos era uma hipótese moderna concebida durante o século atual e não tem fundamento na Bíblia nem na antiguidade hebraica ou clássica.
Ou seja, até mesmo na época, os estudiosos já reconheciam que era uma invenção recente. E talvez a prova mais forte esteja na própria Bíblia. Os inimigos de Jesus o acusaram de ser um comelão e beberrão, fazendo um contraste com João Batista, que não bebia. Essa acusação só faria sentido se as pessoas o vissem bebendo vinho alcoólico. Afinal, ninguém é chamado de beberrão por tomar muito suco de uva, certo? Essa batalha teológica não ficou confinada aos livros de jeito nenhum. Ela saiu das páginas e alimentou um dos maiores movimentos sociais da história americana, com um legado que a gente pode ver e sentir até hoje. Essa linha do tempo mostra a ascensão meteórica do movimento. Começou em 1826 e, em menos de um século, cresceu de um pequeno grupo para uma força política capaz de aprovar a 18ª emenda e instituir a lei seca em todo o país em 1920. Apesar de a lei seca ter sido revogada em 1933, seu impacto já estava profundamente enraizado. Então, o ponto crucial é que essa disputa sobre palavras hebraicas e gregas teve consequências gigantescas no mundo real. Ela mobilizou milhões de pessoas, especialmente mulheres, que encontraram uma voz política poderosa, mudou leis e transformou de forma fundamental as práticas religiosas de muitas igrejas. E o legado continua vivo. Se uma igreja protestante hoje serve suco de uva na comunhão em vez de vinho, isso é um resultado direto da teoria dos dois vinhos e do movimento da temperança. Os debates sobre o consumo de álcool por cristãos continuam, e a história dessa cruzada permanece como um capítulo fundamental do ativismo social americano. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. A história da Guerra Santa contra o álcool é um estudo de caso fascinante sobre como as preocupações sociais de uma época podem moldar profundamente a maneira como as pessoas leem textos antigos. Fica a reflexão. Como as nossas próprias questões urgentes de hoje influenciam a forma como a gente interpreta a história e as escrituras?